Vamos falar sobre o sentimento de sair do Brasil? Fala galera, bem-vindos ao canal Alemanha 2. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís e esse vídeo é sobre sentimentos de sair do Brasil, também voltar pro Brasil e coisas relacionadas. Bom, gente, eu tô querendo fazer esse vídeo faz muito tempo, muito tempo, desde que eu fui pro Brasil. Se você não sabe, eu vim pra Alemanha em 2020, outubro de 2020, e até agora eu só fui pro Brasil uma vez, desde que eu tô aqui na Alemanha, que foi em março e abril de 2023. E pra ser bem sincera, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão, assim, de quando você decide sair do Brasil. Para mim foi uma decisão bem difícil, por mais que eu não tinha nada assim de bens materiais, né? Tipo assim, não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada que tinha que ficar vendendo, não tinha, sei lá, filho para cuidar, não tinha pet, era só eu e o Giovanni, basicamente era isso. Então, assim, nenhum complicador nesse sentido, mas mesmo assim foi difícil até eu decidir realmente que eu queria sair do Brasil, porque de uma certa maneira eu sentia que eu ia estar abandonando a minha mãe e a minha avó. Lá no Brasil eu morava com a minha mãe e com a minha avó, ajudava a minha mãe a cuidar da minha avó também um pouco. E pra mim foi muito difícil. Essa foi a principal questão, assim, de tipo, nossa, parecia que eu tava, sei lá, abandonando a minha mãe, assim, sabe? Falando, se vira, sabe? E isso foi difícil, assim, até eu decidir vir. Claro que daí a partir do momento que eu decidi, aí eu decidi antes, né, assim, anos antes de eu realmente vir, então eu consegui ir lidando com isso mentalmente, de uma forma que foi bem tranquilo, na verdade, quando eu vim pra cá, mas eu acho que pode ser um sentimento talvez comum de algumas pessoas, né, de, sei lá, desse sentimento de estar abandonando, de deixar as pessoas para trás. E até mesmo se você, assim, não era tão forte, né, assim, para mim era bastante complicado pela questão da minha avó, assim, mas, né, porque também necessitava cuidado e daí acabaria ficando muito trabalho só para minha mãe se ficasse apenas ela cuidando da minha avó, morando com a minha avó, né, tanto que isso foi resolvido agora, já faz um tempo que foi resolvido, mas assim, era mais por essa questão, né, assim, a questão de, tipo assim, a minha mãe sempre falou, vai seguir seus sonhos, sabe, tipo, não tinha nenhum complicador nesse sentido, assim, né, porque tem, às vezes, sei lá, pode ter um pai, uma mãe que fica tipo, não vai, vou morrer de saudade, não sei o quê, né? E não quer que a pessoa siga o sonho dela, né? Por mais que, claro, por exemplo, a minha mãe, a mãe do Giovanni, né, os pais de uma forma geral, mas normalmente fala mãe que, não sei, tem a impressão que mãe é mais apegado, né? Enfim, ou demonstra mais, não sei. Mas os nossos pais, né, de uma forma geral, claro que eles sentem saudade da gente, e também, sei lá, irmãos, né, enfim. Mas ninguém falou, nossa, não vai, não quero que você vá, sabe? Então, assim, isso já é uma coisa que já ajuda muito, né? Porque você já tem que lidar com coisas dentro de você mesmo quando você decide sair do Brasil. E eu acho que só piora, né? Se tem alguém que fica fazendo esses dramas assim, né? De tipo, nossa, vai me abandonar, como que eu vou viver sem você, não sei o quê. Né? E, enfim, acho bem desnecessário, assim. Então eu fico muito feliz que isso não foi o que, né, não foi o cenário que aconteceu comigo e com o Giovanni, mas acaba sendo uma questão mais interna minha mesmo, assim, que eu resolvi querer trazer aqui e abrir um pouco, porque eu acho que às vezes pode ter outras pessoas que estão passando ou que já passaram, ou enfim, que se identificam com isso de alguma forma, né? Então é por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. Eu tive o clique de querer trazer isso aqui pra vocês quando eu tava lendo um livro. Eu já tava lendo, eu demorei pra ler esse livro, é um livro bem leve, mas assim, exatamente por ser leve, eu queria sempre ler ele quando eu tava, tipo, no mood de ler o livro, sabe? Tipo, mais leve, mais tranquilo e tal. Demorei pra ler o livro, e é um livro, assim, bem tranquilo. Não é um livro de história, é um livro, na verdade, de poesia. Eu não sou muito fã de poesia, poema, essas coisas, não gosto tanto. Mas eu conheci, acho que vocês provavelmente conhecem também, que é o Alan Dias Castro. Ele tem canal no YouTube, acho até Instagram, tudo. E ele virou bem famoso, assim, por ele falar, né, as poesias dele. E eu gosto muito das poesias dele, me marca muito, assim.
Realmente parece que você se identifica super. E daí eu tava super, tipo, nossa, queria muito comprar o livro dele, que é o Voz ao Verbo, comprei o livro. E daí esse livro que é, tipo, bem tranquilo de ler, mas demorei pra ler exatamente por essa questão de queria estar no mood de ler e tal. E uma das últimas partes do livro é o que eu vou ler aqui, eu trouxe inclusive pra ler pra vocês. E eu li isso, assim, eu fui pro Brasil, e aí eu voltei do Brasil, e daí eu li essa parte do livro, sendo que eu já tinha começado a ler esse livro, tipo, muito tempo atrás. E eu terminei ele só depois, e esse poema, poesia, sei lá, em específico, veio bem quando eu voltei do Brasil. E eu me identifiquei muito, 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 muito. Então eu vou ler, mas eu tenho certeza que eu já vou chorar, porque só de eu estar achando qual que era, eu já comecei a chorar. Mas enfim, vou primeiro ler para vocês e daí depois a gente fala, se o Kindle funcionar, né? Vamos, amigo. O poema se chama O Barco. Não é exatamente um poema, tem vários deles que são, tipo, bem poeminha mesmo, assim, estrofezinhas e tal. Esse aqui é meio que um poema com texto, assim, sabe? Eu acho que não rima tanto, mas tem umas partes que rimam. Enfim, vamos lá. Deixa eu respirar aqui antes, espera aí. Às vezes é difícil tomar a decisão de resolver os nossos problemas antes de ajudar os outros. Pode parecer egoísmo e acabar nos afastando de quem amamos. Mas enquanto ninguém muda, todo mundo só reclama e ninguém se ajuda. Pense nos seus amigos, na sua família, como um barco navegando no mar. Cada pessoa leva em si uma tempestade particular. Quando essa força conjunta consegue evitar que os ventos afundem o barco, é saudável para todo mundo permanecer ali. O problema é quando os ventos das tempestades individuais tomam uma proporção tão grande que ninguém consegue resolver a sua. Você percebe que o barco está afundando e quer ajudar os outros dizendo: você não está vendo? Você precisa sair daqui. Mas não se dá conta. Mas não se dá conta de que também continua ali. Nesse caso, o primeiro a sair do barco é o último a desistir. Como ali não tinha ajuda, ele teve coragem de pedir. Há momentos em que voltar para a areia nos faz entender melhor o mar. E tomar a decisão de se afastar não significa abandonar todo mundo. É preciso vir à tona para respirar fundo e voltar mais forte. Só consegue retomar a direção do barco aquele que encontrou o seu norte. Parar de nadar contra a maré, sair da correnteza e se afastar um pouco não é egoísmo, é cuidado. As pessoas que realmente te amam querem te ver bem. Resolvendo as suas tempestades, você ajuda a resolver a dos outros também. Então vai, retoma o controle do seu barco e depois leva a calmaria para alguém. Deixa eu me recompor aqui só um minutinho. Bom, não recompus muito, mas estou aqui, né? Mas enfim, gente, eu queria trazer. Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Mas, enfim, fui deixando, nunca fiz e resolvi fazer agora. Pra mim, esse texto, tipo, é isso que eu falo, né? Eu gosto muito dos textos dele, porque eu sinto que, tipo, cara, vai direto no meu coração, assim, sabe? Tipo, é muitas coisas que eu realmente sinto. E esse bateu muito, 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 assim, sabe? Principalmente nesse sentido de falar, tipo, teve algumas frases, né, que me marcaram muito, que eu até deixei como destaque aqui no Kindle. Uma é: tomar a decisão de se afastar não significa abandonar todo mundo.
Só consegue retomar a direção do barco aquele que encontrou o seu norte. Resolvendo as suas tempestades, você ajuda a resolver a dos outros também. E retoma o controle do seu barco e depois leva a calmaria para alguém. Eu não consigo, eu começo a chorar de novo. Socorro! Mas para mim, essas frases fizeram um sentido tão grande, sabe? Porque, assim, eu até demorei também para trazer esse vídeo, porque eu tenho um pouco de medo, assim, do jeito que as pessoas vão interpretar esse vídeo, tá? Porque eu acho que as pessoas vão interpretar de um jeito meio ruim. Mas então vamos explicar para que a interpretação seja a mais certa possível. Quando eu saí do Brasil, eu queria muito sair da minha cidade. Eu queria muito sair de perto da minha família. E isso pode parecer, claro, né? Do jeito que eu falei assim, aí quer que as pessoas interpretem como. Mas não é de forma alguma porque eu não amava eles, não amo eles, de forma alguma. Não era de forma alguma por eu estar tendo, sei lá, muita briga com alguém, sabe? Não era nada disso, assim. Lá no Brasil a gente morava, eu considero que eu morava metade do meu tempo com a minha mãe e com a minha avó e metade do tempo com os pais do Giovanni, né? Nenhum nem o outro tinha a própria casa, o próprio apartamento. E nós dois morávamos com os pais, assim, então a gente sempre estava junto, mas a gente sempre ficava indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E nas duas casas, gente, pelo amor de Deus, ó, vamos interpretar certinho, tá? Nas duas casas, a gente sempre teve todo o amor do mundo. E não só nessas duas casas, né? Por exemplo, meu pai não morava comigo, mas também sempre tive todo o amor do mundo por ele, com ele, né? Enfim. A gente sempre teve todo o amor do mundo, a gente teve muitas facilidades, né, no sentido de, tipo, sei lá, a gente não precisava fazer muita coisa em casa, né, que os pais acabavam fazendo para que a gente conseguisse priorizar os nossos estudos, né, coisas do tipo, assim. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, de forma alguma eu quero falar que nossa, queria estar longe de todo mundo, odeio todo mundo, sabe? Tipo, não é isso. Mas eu percebi que eu precisava muito de um espaço. E eu acho que é importante trazer isso aqui, porque às vezes as pessoas, né, acaba sendo um assunto meio complicado, né? Porque você fala isso, aí parece que, nossa, não quer ficar perto da família, odeia todo mundo, nossa, mas como assim, né? Nossa, não parece que ela não gostava de ninguém, sabe? Ah, esses comentários, assim, galera já dramatiza tudo, sabe? Mas não é isso, né? Como eu falei, cara, eu amo muito eles, tipo, todo mundo da minha família, eu amo muito a galera da minha família, eu amo muito a galera da família do Giovanni, mas eu precisava muito de um espaço meu. Muito. E também não tô falando que, nossa, eles não davam meu espaço, porque eu, de uma forma geral, sou uma pessoa muito mais introspectiva, sei lá, tinha churrasco, eu não ia muito, não ia várias vezes, ou sei lá, eu ia, mas acabava não conversando tanto com as pessoas. E a galera sempre super, assim, respeita. Mas eu não sei, eu sentia muito essa necessidade, assim, de ficar um pouco longe, sabe? Eu precisava ficar um pouco longe. Tanto que a gente decidiu, assim, que, tipo, cara, a gente ia tentar ir pra fora do país, porque, né, porque a gente queria mesmo, uma experiência que a gente super queria ir pra fora do país, queria ir pra Alemanha, enfim. Se não der certo na Alemanha, a gente ia tentar outro país. Se não desse certo em nenhum país, a gente ia sair de Curitiba. Tipo, isso já estava decidido. Assim, eu não posso falar pelo Giovanni, não vou falar nada por ele aqui também. Mas por mim, né, eu posso falar e eu me sinto confortável em falar aqui que eu precisava muito desse certo afastamento. E eu acho que por isso mesmo que essa frase aqui falou, que bateu muito em mim, que falou: tomar a decisão de se afastar não significa abandonar todo mundo. Exatamente porque, assim, pra mim foi muito difícil decidir sair, porque eu, né, pela questão de que eu já falei, que eu achava que eu ia abandonar minha mãe, assim, sabe? Tipo, eu pensava, era isso que eu pensava, tipo, nossa, tô abandonando ela, assim, sabe? E isso trazia tanta coisa, assim, ruim, sentimento ruim, sabe? Dentro de você mesmo, né? Tipo, você aí vai pensando e vai criando esse sentimento, essa coisa. Como eu falei, nunca partiu, por exemplo, da minha mãe, né? Nunca teve um agravante externo, né? Eu conversava sobre isso com a minha mãe, eu falava,
eu sinto isso, tipo, né, me sinto mal por causa disso, por causa daquilo. E minha mãe, em nenhum momento ela falou, você vai estar me abandonando. Não sei, sabe? Nunca, nunca, gente, ela nunca falou isso. E mesmo assim, era um tópico bem difícil pra mim, sabe? Pra eu conseguir lidar, assim, com isso e tal. Então, assim, por isso que eu acho que é importante falar aqui, porque às vezes, mesmo, cara, você pode ter a família mais amorosa do mundo, que é o nosso caso, sabe? Tipo, eu vinha né, as duas famílias são ainda até hoje, super amorosas, e amo muito todas elas, amo a galera e tal. E ninguém ficou fazendo, né, esse drama, assim, de tipo, nossa, tá me abandonando, não sei o quê. Que é um agravante, né, que às vezes se você tá de boas, tipo, em nível de sair do país, às vezes pode ser um fator que, né, que te balança, que te faz mal e tal. Não tinha isso, mas pra mim, assim, essa questão interna era um pouco difícil, assim. E por mais que eu sentia esse negócio de tipo, vou estar abandonando e tal, ao mesmo tempo que eu sentia isso, eu também sentia muito uma necessidade de ter um espaço meu. Muito, 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 tipo, muito, muito, muito. Assim, realmente um espaço de, tipo, não morar na mesma cidade. Eu precisava não morar na mesma cidade. Era minha, sei lá, não necessidade, né? Mas, tipo, era o que eu sentia que eu precisava naquele momento, assim, sabe? E isso, assim, é uma coisa que eu percebi muito quando eu fui pro Brasil agora, né? Por isso que eu falei, eu li logo depois que eu voltei do Brasil e fez muito sentido. Muito sentido. Porque, como aqui também fala, né? Resolvendo as suas tempestades, você ajuda a resolver as dos outros. Retoma o controle do seu barco e depois leva a calmaria para alguém. Porque, qual que é a minha interpretação quando eu leio esse texto? Eu não tinha achado esse norte do meu barco ainda, né? Eu estava com essa minha tempestade particular, que é o que fala ali no texto. E aí você se cobra, né? Você fica naquela, né? Tipo, putz, mas tem que ficar perto, porque é família, né? Porque consegue dar um suporte melhor, não sei o quê. E ao mesmo tempo que você pensa isso, que você, sabe, reconhece e tudo mais, ao mesmo tempo você também pensa, mas eu, Thaís, preciso de um tempo, preciso de um espaço. E foi isso que eu senti, assim, esse negócio de tipo, resolve a sua tempestade, que foi basicamente o que eu resolvi vindo pra cá, né? Tipo, eu precisava desse afastamento, assim, físico, digamos, né? A gente se fala sempre por WhatsApp, enfim, mas não sei, eu acho que esse afastamento de tipo, sei lá, não morar junto, né? Só não morar junto já ajuda muito, né, gente? Se morar junto, tipo, sempre já fica um pouco mais, mas assim, não só a questão de morar junto, né? Eu acho que, sei lá, estar disponível ali sempre, né? Tipo, vai ter o churrasco de qualquer coisa. E, tipo, aí tem que ficar, sabe, ou achando desculpa pra não ir porque não quer ir. Tipo, não porque não gosta da pessoa, mas porque você não quer ir, porque você quer um espaço teu, sabe? Então, acho que isso, assim, acho que essa questão do afastamento, assim, pra mim era importante, de tipo, sabe, quero ficar de boas, tipo, no meu espaço. Isso, né, esse afastamento, assim, dessa forma, fez com que algumas tempestades internas, tempestades particulares fossem resolvidas. E daí, agora, quando eu fui pro Brasil, foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Do sentido assim, de tipo, sabe que tava escrito ali, resolva nessas coisas que daí você consegue trazer calmaria pra alguém, né? No sentido de tipo, eu fui lá e eu percebi que o meu nível de paciência para situações era maior, muito maior do que o que seria se eu estivesse ainda morando lá. E isso faz também com que você consiga trazer um ambiente gostoso quando você está visitando as pessoas. Sabe? Tipo, aí você vai lá, você vai visitar as pessoas, você tem mais paciência. Né? Thaís. Eu tive mais paciência com coisas, me irritei menos com coisas. Não era santa, não, que não se irrita por nada, né, gente? Eu ainda sou estressada, ainda sou... tudo isso. Mas, sabe, você percebe que o seu nível de paciência para algumas coisas aumenta. E que você quer, cara, você quer ver as pessoas. Tipo, você tá lá naquele período, você quer ver todo mundo. O que pra mim sempre foi
tipo, essa questão, assim, de, sempre ter coisa de família, ou sempre ter almoço, ou churrasco, ou isso, ou aquilo, quando tem muita coisa seguida, assim, isso me esgota muito, assim, a minha energia, né? Tem pessoas que, sei lá, elas recarregam tendo, né, bastante evento social, conversando bastante com as pessoas, vendo as pessoas, saindo beber junto, enfim, tem pessoas que se recarregam dessa forma. Tem pessoas que se fazem muitos eventos sociais, a energia drena, né? E eu sou esse tipo de pessoa, então assim, claro que eu vou em eventos sociais, tal, tipo, festejo com a galera e tudo mais. Mas se acaba sendo muito mais do que minha linha base, digamos, aí drena a energia, e eu preciso muito, tipo, não ir nas coisas, sabe? Então, assim, esse período de afastamento, né, de morar fora, morar numa outra cidade, num outro país, fez com que fosse muito mais prazeroso os momentos que eu estava lá com eles. Porque, pô, aquele é o momento de eu estar com eles, sabe? Tipo, não é um momento que, não queria ter mais um evento social, era um momento de, bora, eventos sociais no Brasil, vamos! Porque era isso, ali era aquele momento, era o momento de ficar assim com eles, sabe? E isso foi muito legal mesmo, assim, tipo, eu consegui, eu vendo de fora, né, vendo a Thaís de fora, eu consegui, sei lá, tipo, eu gostei, assim, de ver o jeito que eu fiquei, sabe? De eu perceber que eu estava com mais paciência nas situações, sei lá, você releva mais as coisas, fica mais leve. E é isso, por isso que foi tão importante esse texto, porque ali também traz esse negócio, né, de tipo, não, você quer resolver e tal. E, né, a questão do barco, de falar, você tá vendo que o barco tá afundando e você quer avisar a pessoa, tipo, sai daí, mas você não vê que você também tá ali, né? E isso também serviu muito a carapuça pra mim, assim, no sentido de, tipo, eu queria ajudar minha mãe, eu queria ajudar minha avó, e eu queria ficar, tipo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas eu tava ali, no barco, afundando ainda, sabe? Tipo, não dei o espaço, né? Não fui fazer alguma coisa para que aquilo realmente melhorasse, né? De alguma forma, assim. Também falando da minha questão emocional em relação aos problemas e tudo mais. Então, cara, pra mim foi tipo um aprendizado esse texto, assim, sabe? Foi total, assim. Enfim, esse vídeo é isso, gente. Eu só queria compartilhar mesmo, porque foi um texto que eu li e eu achei imensamente importante. Caiu assim como uma luva pra mim, e porque eu acho que é importante, gente, falar sobre isso. Como pessoas que resolvem sair do país, né, como imigrantes, a gente acaba focando muito nas dificuldades do novo país, né? Tipo assim, nossa, o que é novo no novo país? O que você não sabe? As burocracias, não sei o que, não sei o que. Mas, sabe, pensar um pouco também sobre, cara, o tanto que foi bom você ter feito essa decisão. E pensar que se você tivesse continuado lá onde você estava, cara, às vezes as coisas não teriam se resolvido como elas se resolveram, sabe? Às vezes a resolução da forma como foi agora, né, do jeito que aconteceu, com você saindo, com você se afastando, foi uma resolução muito melhor do que poderia ter sido se você quer continuar lá para não abandonar as pessoas, sabe? Se você quer continuar lá só para falar que, pô, tô aqui, entende? E, enfim, eu acho que talvez isso traga um pouco mais de leveza. Talvez possa trazer um pouco dessa identificação, né? Se você está passando por isso, se você está sentindo isso. É uma coisa que não é tão fácil de expor, não é tão simples de falar com as pessoas. Principalmente se, tipo, você vem, né, assim, não tá tendo tantos problemas, enfim, mas que pra você acaba sentindo uma necessidade que às vezes é difícil de explicar para as pessoas. Então, acho que, sei lá, foi mais nesse sentido que eu quis fazer esse vídeo, porque, cara, eu li esse texto e eu falei, eu preciso trazer isso pro canal. Demorei, mas trouxe, gente, tá aqui, tá? Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dá o like aí. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, comenta aqui embaixo. Estamos nesse canal sempre abertos para
depoimentos, enfim. Fica à vontade para conversar com a gente. E é isso. Não esqueça de se inscrever no canal para ficar ligado no próximo vídeo e a gente se vê. Um beijo, tchau, tchau.